Deus nos convidou para um reino sem limites. Em grande parte da minha vida adulta, fui evitando a resposta de como causar impacto no mundo. Era como se eu estivesse nesta pequena terra da mediocridade, presa em uma zona de conforto da qual eu não poderia sair. Mas desde então aprendi que Deus não tem limites, e que existe um segredo para ultrapassar os limites do meu sucesso na vida. Cheguei à conclusão de que Deus nos convidou para um reino sem fronteiras. Você não precisa ler muito do Antigo Testamento para perceber que Deus encorajou a expansão. Sua promessa a Moisés e aos israelitas foi uma terra cheia de leite e mel. Ele quase dar-lhes-ia um lar próprio, se eles apenas dessem um passo à frente na fé e reivindicassem isso. Nação após nação sem Deus cairia diante deles, e suas fronteiras se expandiriam exponencialmente. Mas eles se engasgaram. Josué finalmente liderou Israel em suas conquistas, e, um por um, seus inimigos caíram. Suas fronteiras foram se alargando cada vez mais. E após a morte de Josué, o rei Davi exterminou as nações que restaram. No reino físico, Deus encorajou um reino sem fronteiras. Claro, as fronteiras de Israel tinham que ter algumas limitações físicas. Mas a imagem da conquista, que Deus nos deu na época da primeira aliança, aludia a uma realidade diferente na segunda. Na encarnação de Jesus, muitas coisas mudaram. Não havia mais olho por olho, mas um novo mandamento, o amor. Em breve não haveria mais sacrifício de animais, Jesus seria a propiciação final. E a conquista do território físico não era mais promovida, o espiritual sim. Os mandamentos do Primeiro Testamento nunca foram um fim em si mesmos, mas prepararam o cenário para o que estava por vir no segundo. A expansão física nos primeiros dias de Israel deu significado ao que estava por vir, o crescimento do reino espiritual. Jesus deu uma parábola do reino dos céus, onde começou como uma pequena semente e cresceu até uma grande árvore, grande o suficiente para os pássaros do céu fazerem seus ninhos. A ideia era o conceito de pequenos começos e crescimento incrível. Ainda assim, mesmo o crescimento expresso em uma pequena semente se tornando uma árvore imensa tem limites. Mas onde nosso universo físico tem limites, o espiritual não precisa ter nenhum. A dimensão espiritual não tem limites ou fronteiras. Como Deus pode ser contido? Em que limites pode se encaixar Deus? Como colocar um limite no amor, alegria, paz ou esperança? Não é possível. Essas são as coisas do reino de Deus e são ilimitadas. Quando experimentamos amor, alegria, paz e esperança, e os oferecemos aos outros, estamos nos engajando na expansão ilimitada de um reino invisível maior do que qualquer outro físico já conhecido. Não há fronteiras ou limites, podemos ir mais e mais longe do que podemos sequer imaginar. Já sabemos que Deus incentiva a expansão. Ele expandiu o território de Israel no tempo antes de Cristo, e ele expande seu reino hoje. Somos capazes de levar essa missão adiante. Sem mais violência, sem mais dor. Mentes abertas a possibilidades e corações totalmente comprometidos, são as armas desta guerra. E à medida que avançamos, veremos os frutos da vitória. Conheceremos um mundo de maior amor e esperança, onde haverá maior paz dentro e fora de todos. Aumentaremos não apenas o reino de Deus, mas expandiremos nossa própria vida como cidadãos desse reino. Na verdade, as pessoas que fazem a obra de Deus são o seu reino. Qualquer coisa que eu faça com amor, ou com alegria, fé ou esperança, necessariamente me afetará também. Ao promover essas qualidades, também encontro recompensa em troca. Nós colhemos o que nós semeamos. É assim que conhecemos a vitória pessoal na vida. Há, no entanto, uma ressalva. A vitória do antigo Israel só estava garantida se eles obedecessem fielmente a Deus. Quando eles deram as costas a Ele, a fonte de sua força foi desconectada, e eles falhariam. Mas ao se voltarem para Deus, conheceriam novamente a vitória. Esta também é uma imagem do sucesso espiritual hoje.
Não podemos obter a vitória espiritual e a expansão que Ele está procurando se tentarmos ir à guerra sem Ele. Nossa chave para vencer essas batalhas está no Espírito de Deus. Jesus disse aos seus discípulos estas palavras registradas em João 15, 4. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, deve permanecer na videira. Nem você pode dar fruto, a menos que permaneça em mim. E o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, tolerância, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em outras palavras, ao nos rendermos às demandas de santidade do Espírito, produzimos o fruto que nos permite vencer o mal. À medida que você começa a colocar seus desejos em xeque por trás do que está no coração de Deus, você ironicamente começa a expandir sua eficácia. Onde você só conheceu o comportamento autodestrutivo antes de poder conhecer a vitória sobre suas próprias ações destrutivas. Você pode começar a impactar o mundo ao seu redor para melhor. Você pode fazer a diferença. Faça a diferença. Isso é o que eu estava procurando durante toda a minha vida. Mas meu problema era que eu estava procurando isso com força em mim mesma. Eu estava tentando em meu próprio esforço impactar o mundo e encontrar o sucesso. Zacarias 4, 6 nos diz: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma vida espiritual vitoriosa, a expansão do reino de Deus, e até do nosso próprio, não acontece por nossa própria força. No caminho retrógrado do espiritual, encontramos essa vitória por meio da rendição. Conhecemos a conquista sobre o mal apenas quando nos retiramos da equação. Quanto menos nós fizermos parte dela, melhor. Para aqueles de nós que tendem à autodepreciação, é aqui que dizemos: eu avisei. Claro, não se trata de autodepreciação, mas sim de submissão. É realmente reconfortante saber que não estou prestes a garantir a vitória. Mas eu tenho um papel, e esse papel é colocar meus objetivos em segundo lugar, aos de Deus. Aqui está o ponto. Expandimos as fronteiras espirituais por meio de métodos espirituais. Não expandimos as linhas da fronteira apenas empurrando-as para fora. Temos que deixar o trabalho pesado para Deus, porque Ele é o único que pode fornecer e manter esse tipo de força. Mas ao nos rendermos a Deus, Ele nos dará a vitória. Nosso sucesso está em nossa rendição. Às vezes, ao longo da vida, parece que temos pesos nos tornozelos. Tentamos seguir em frente, mas simplesmente não encontramos a vitória. Se você sentir que está preso em um lugar de mediocridade, enquanto o território de outras pessoas está avançando, é hora de reexaminar. Encontre algum tempo para avaliar como exatamente você está lutando as batalhas da vida. Se você estiver fazendo isso em seu próprio esforço, continuará lutando e não avançará. Embora você possa não estar perdendo, certamente não está ganhando. Em vez disso, tente o seguinte: render-se. Renda o controle de sua vida por meio da submissão a Deus. É simples assim, e por outro lado é tão difícil. Não pode nem sempre ser fácil. Você é humano, e isso carrega consigo toda uma bagagem pesada. Mas e você pode tornar seus próprios objetivos e desejos secundários, e buscar os caminhos de Deus primeiro, você tem a promessa de vitória. O reino de Deus se expandirá, e você ultrapassará suas próprias fronteiras na vida. Ao fazer isso, você começará a perceber que Deus nos convidou para um reino sem fronteiras e limites. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.